Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou abordar um assunto que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas que para mim é extremamente importante. Hoje eu vou falar com vocês sobre como é complexa a sexualidade para mulheres autistas e como a sexualidade ela é muito relacionada com a nossa identidade, com a maneira que a gente se vê no mundo e como isso impacta a nossa confiança, a nossa forma de agir, como a gente se vê no espelho. É um assunto que, na minha visão, é interessantíssimo e, de verdade, a minha intenção com esse vídeo é poder não só me expressar sobre esse assunto, mas também poder inspirar outras mulheres autistas que às vezes se encontram perdidas nesse sentido. E para poder me ajudar a abordar ainda melhor esse tema, eu convidei a Mônica Maria, que tem um perfil maravilhoso lá no Instagram. Ela é muito envolvida com literatura, ela é escritora e recentemente ela também vem se expressando bastante nesse sentido de falar mais sobre a sexualidade. E quando eu vi as postagens dela sobre esse assunto, na hora eu pensei, eu tenho que chamar ela para poder gravar um vídeo sobre esse tema, porque eu me pego muito pensando sobre isso. Eu já gravei um vídeo aqui no canal que era sobre a sexualidade e autismo de uma maneira geral, mas hoje eu queria falar sobre esse aspecto mais feminino da coisa, sobre a experiência feminina. E eu vou ser muito sincera com vocês. A experiência feminina, quando se trata do autismo, ela faz com que muitas vezes a gente não se enxergue nem como mulher e nem como ser humano. Pelo menos eu me senti assim por muito tempo, quase que como uma alien, sabe? Como se eu não merecesse estar em certos espaços ou me expressar de certa forma. A minha confiança, a minha sexualidade, a maneira que eu me expresso, quem eu sou atualmente, foi algo que eu demorei muito, mas muito tempo para poder desenvolver. Eu vou falar um pouco sobre a minha infância e pré-adolescência e depois eu vou comentar um pouco sobre essa fase minha adulta. E claro, para poder complementar esse vídeo, eu também vou trazer um pouco das experiências da Mônica, já que eu entrevistei ela e ela falou muitas coisas interessantes e que eu me identifico muito sobre esse assunto. Então, quem me vê hoje em dia pode pensar que eu sou uma pessoa super confiante e que talvez eu sempre tenha sido assim, ou talvez que eu sempre tenha, sido bonita, ou pelo menos acreditado que eu sou bonita, mas a verdade é bem distante disso. Quando eu era pré-adolescente, eu fui considerada uma das garotas mais feias da escola. Eu era super desengonçada, super perdidinha, super abobalhada, sabe? Eu era o tipo de pessoa que chegava no lugar e todo mundo ia embora. Não só pelo meu jeito, que era estranho, mas pela minha aparência também. Hoje em dia parece até engraçado dizer isso porque eu tenho muita confiança em mim mesma. Mas naquela época, eu me achava a pessoa mais feia e mais desinteressante do mundo. Eu acho que essa experiência é muito comum nessa fase da vida. Muitas garotas se sentem assim, parece que tudo é tão feio, tudo é tão errado no nosso corpo. Isso geralmente melhora com o tempo, e que bom que melhora, porque essa é uma das piores fases da nossa vida, de verdade mesmo. Eu não sei como a nossa saúde mental sobrevive, porque é tão comum que a gente se odeie tanto nessa fase, chega a ser bizarro. Fora que existe muita comparação, né, das meninas ali que já estavam se desenvolvendo mais e tal, então é uma fase realmente terrível. E nessa época eu era vista quase que como um garotinho, então eu acho que por isso que eu também não me sentia nem mulher e nem humana, porque eu não me encontrava em nada, sabe? E eu achei interessante no relato da Mônica, que inclusive, gente, a versão completíssima dessa entrevista tá lá no blog, eu vou deixar o link na descrição, eu recomendo muito que vocês vão lá ler, porque lá tem a entrevista completa com a Mônica, com todos os detalhes, de verdade mesmo, vale muito a pena, ok? Mas ela também compartilhou de uma experiência muito parecida com a minha, já que ela disse que essa fase escolar também foi um período onde ela sofria muito bullying, onde ela não conseguia ter autoestima, e eu me identifico muito com isso. Foi uma fase realmente terrível, terrível de verdade. Uma das coisas que diferencia um pouco a minha experiência para a experiência da Mônica é que eu consegui me visualizar melhor como mulher mais cedo. Eu fiquei chocada porque quando eu olho o Instagram da Mônica, ela é tão, sabe, mulher. E assim, ela falou que só conseguiu se identificar dessa forma com 30 anos. Então eu fiquei chocada, porque pra mim ela é tão
sabe? Bem mais do que até eu mesma às vezes me enxergo assim, e ela também teve essa dificuldade. Tem uma parte aqui do relato dela que eu achei interessante, é que ela fala que ela desprezava tudo que era relacionado ao feminino, e eu também tive uma fase assim, sabe? Em que tudo que era muito feminino parecia nojento, parecia repulsivo, e às vezes eu também não me sentia merecedora, tipo, vamos supor que tem um vestido super delicado e lindo aqui. Eu não me sentia uma pessoa merecedora de vestir algo assim, sabe? Tipo, parecia que em mim eu ia parecer, tipo assim, um monstrinho fingindo que tá arrumado, sabe? Eu sei que pode parecer estranho, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Uma outra coisa que eu também encontrei ali uma identificação com a Mônica é essa coisa de caras mais velhos, sabe, assediarem ou ter um interesse um pouco bizarro em mim quando eu era ainda adolescente. Eu lembro claramente disso. Isso não acontecia muito com as minhas outras amigas e colegas da época que eram, assim, mais desenvolvidas, sabe? Tipo, eu era completamente abobalhada, uma pateta, mas tinha muitos caras mais velhos que ficavam, tipo, me perseguindo na época, e hoje em dia eu acho isso muito bizarro. Tipo, depois que eu fiquei adulta, que eu parei pra perceber as coisas, eu percebi como isso era esquisito, e eu não sei porquê, mas parece que alguns caras assim, eles realmente gostam muito de predar garotas que ou sejam mais masculinas, ou que tenham essa coisa de não ter tanta, assim, eu não sei agora a palavra, mas, tipo, não se expressam tanto, sabe, como mulheres. Eu não sei o motivo disso, que faz com que muitos caras persigam garotas assim, mas eu notei bastante isso também. Um outro ponto que a Mônica também menciona e que eu também posso dizer que me identifico muito é que outras criadoras de conteúdo que eram muito confiantes e que já falavam sobre sexualidade, sobre expressão, também me ajudaram muito nesse sentido, mas eu posso dizer que no meu caso, o que mais me ajudou foi assistir filmes, ler coisas com que eu pudesse encontrar uma identificação. O famoso cinema de garota esquisita. Quando eu falo sobre filmes tipo May ou Secretária, sabe? Filmes que você não deveria levar tão a sério, mas que tem ali pontos que parecem muito perto de casa para nós garotas neurodivergentes e que são às vezes um pouco confusas em relação à própria sexualidade. Então, eu posso dizer para vocês que isso foi algo que me ajudou muito. Foi encontrar mídias que fossem sobre garotas que eram fora da norma, sabe? Não aquela coisa mais tradicional, mais comum, porque eu não consegui me identificar naquele tipo de história, naquele tipo de amor, naquele tipo de, sabe, visão da própria sexualidade. Então, pra mim, esse tipo de mídia me ajudou muito, tipo assim, muito mesmo. E falando agora sobre como é a minha visão, a minha identidade, a minha sexualidade na vida adulta, eu posso dizer pra vocês que hoje em dia eu sou uma pessoa mais confiante e que eu construí isso tijolo por tijolo. Recentemente eu comecei a postar mais vídeos curtos na internet, mostrando looks, coisas desse tipo. E vou ser sincera com vocês, eu demorei muito tempo pra poder ter coragem de fazer algo assim, porque eu me sentia uma completa idiota. Eu sentia que eu não teria confiança nenhuma pra isso e que o conteúdo seria péssimo porque eu sou desinteressante. Eu tinha essa visão de mim mesma. E aí eu comecei a criar, tipo, me forçar, sabe, a ter confiança. Tipo, eu fiquei, não, você vai ter confiança sim pra isso. Eu comecei a me esforçar e aprender muito. E eu comecei a ver que, na verdade, eu era totalmente capaz. Eu quero deixar claro pra vocês que esse quesito de identidade, de expressão, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Nem toda mulher autista vai realmente conseguir se encontrar ali e ter essa paixão, essa confiança, esse interesse sequer pela própria sexualidade. Algumas de fato não vão ter interesse nenhum nisso e é ok, cada um é de um jeito. Mas eu acho que é muito importante que, se você tem um interesse, que você assim vá atrás disso, ou pelo menos você se conheça. Você não precisa ser uma pessoa que seja super sexual ou que, sei lá, tenha o interesse em ser bonita, confiante, mas se conheça. Saiba o que você quer, o que você gosta, com que tipo de pessoa você quer se relacionar e como você quer se relacionar. A gente não pode aceitar qualquer coisa
sabe? Não é só porque você é um pouco fora da curva que você tem que aceitar absolutamente tudo que as pessoas impõem a você. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Inclusive, a Mônica até fala um pouco sobre isso também no relato dela, e eu concordo totalmente. Nós não podemos ser totalmente passivas em relação a tudo, sabe? A gente precisa se conhecer de verdade, porque se você não se conhece, sabe, você não vai conseguir se amar de verdade, entender as coisas que você gosta. Quando falamos sobre sexualidade, é muito comum que as pessoas pensem apenas em sexo, ou apenas em como você se relaciona. Mas não é tão simples assim, porque sexualidade tem muito a ver com a nossa expressão. Às vezes você pode se expressar de uma forma super sensual e não ter interesse em ninguém. Tem muito a ver com confiança. Pra mim, sexualidade é isso, é expressão e confiança. Essa é a forma que eu vejo as coisas. E hoje em dia eu posso dizer pra vocês que eu sou uma pessoa muito mais confiante, muito mais segura de mim mesma, uma pessoa que não tem mais tantos medos como tinha antes, e é simplesmente maravilhoso. Mas não é um processo fácil, você realmente precisa se treinar pra poder se amar. Sabe? Eu acho que essa coisa de se amar, se notar, é muito, mas muito importante, de verdade mesmo, tá? E claro, é muito importante que você também busque uma educação sexual, que você possa entender como cuidar melhor de si mesmo, porque a educação sexual é algo que é essencial para todo mundo, tá? Todo mundo mesmo, independente do seu gênero, independente de você ser autista ou não. É uma parte muito importante das nossas vidas, porque a educação sexual ela também nos ajuda a nos proteger de coisas que são ruins para nós. Então, estude sobre si mesmo, sobre outras pessoas, sobre tudo que você tiver interesse, porque isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo. E não tenha medo, e não tenha essa coisa de tipo, eu não mereço. Você merece sim usar as coisas que você quer usar. Não importa qual a sua aparência, não importa nada. Se você tem vontade de se vestir de tal forma, faça isso. Se você tem vontade de tirar fotos de tal forma, faça isso. Grave vídeo, faça o que você quiser. Mas tenha em mente isso, que você não é inferior a ninguém e que você merece sim se expressar, desde que você não faça mal nenhum pra ninguém, entende? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar nisso. E agora, só pra poder concluir, eu vou falar algumas recomendações que a Mônica deixou. A última pergunta que eu tinha feito para Mônica foi em relação ao que tinha inspirado ela, em diferentes formatos de mídia. E ela disse que uma das coisas que mais inspirou ela foi a Madonna. Eu vou ser sincera com vocês, a Madonna, ela realmente teve muito impacto nesse sentido, não apenas para mulheres autistas, mas para mulheres de uma maneira geral. Ela foi muito pioneira nesse sentido, um tanto bizarra às vezes, mas sendo sincera, eu gosto muito de muitos trabalhos dela também. E não tem como negar que ela teve muita influência nessa coisa da liberdade, da confiança para as mulheres. E falando sobre algumas cantoras um pouco mais atuais, ela também comentou sobre a Lady Gaga, que eu amo, tá? Acho que muita gente não sabe disso, mas eu adoro a Lady Gaga. Ela realmente tem uma confiança, uma coisa ali, sabe? As músicas dela são tão energéticas, você se sente tão poderoso, sabe? Ouvindo as músicas dela, que não tem realmente como não citar ela em algo assim. Outras cantoras que ela mencionou foi a Taylor Momsen e a Sabrina Carpenter. A Sabrina Carpenter, ela tem causado, assim, um alvoroço, né, nas pessoas, quando se trata desse tipo de coisa. Eu confesso que eu não acompanho tanto o trabalho dela, mas eu acho ela uma figura interessante. E a Taylor eu gosto bastante também, eu acho que quase toda garota que gostava de rock na década passada deve conhecer um pouco ela, ou pelo menos já viu ela, porque ela é super icônica. E agora eu vou contar pra vocês alguns filmes e séries que foram produzidos por mulheres e que a Mônica recomenda pra vocês. Alguns aqui eu já conheço e outros estão na minha lista, tá? A primeira é a série Fleabag. Eu confesso pra vocês que eu tenho bastante curiosidade de ver essa série, mas nunca parei pra ver. Essa série aborda bastante a experiência feminina e ela é muito em torno também dessa coisa da sexualidade, da expressão, de como as mulheres são vistas perante a sociedade. Eu tenho bastante curiosidade de ver, sinceramente, eu ainda vou parar pra ver um dia. O próximo que ela recomendou é um livro, Garota Exemplar. Eu particularmente gosto bastante do filme. Já o livro eu nunca parei pra ler, mas tenho bastante curiosidade. Não sei se o livro também tem isso, mas eu tenho quase certeza que sim, pelo que a Mônica falou. Mas é basicamente um discurso que é simplesmente sensacional, sabe? Um monólogo, na verdade, da personagem
onde ela comenta sobre várias coisas, sobre o patriarcado, sobre a maneira que as mulheres agem dentro de relacionamentos. É sensacional, eu recomendo demais pra vocês. É uma mídia que é mais chocante, pelo menos o filme. O livro eu não sei tanto, mas geralmente o livro às vezes é mais, né, do que os filmes. Então, fica essa dica pra vocês, tá? Só tenham cuidado porque pode ser um pouco pesado. O próximo é um filme chamado Bond, e esse filme tá na minha lista há muito tempo. É um filme sáfico, mas eu lembro que o que mais me chamou a atenção nesse filme é que tem a Jennifer Tilly, que é a atriz que fez a noiva do Chuck, e essa mulher é simplesmente maravilhosa. Então, ver ela no pôster fez eu adicionar na minha lista automaticamente, e eu preciso parar pra assistir, sinceramente, então fica essa recomendação aí pra vocês. O próximo é Saint Maud, e esse também tá na minha lista há muito tempo. Ele é mais pra essa questão da repressão religiosa e sexual, e eu preciso parar pra ver. Se vocês tiverem interesse, eu posso colocar numa lista futuramente. E eu acho que é uma das recomendações mais interessantes aqui que a Mônica fez. O próximo é Thelma. Esse filme, eu confesso pra vocês que eu adoro, ele é um baita clássico, eu recomendo demais que vocês assistam. Ele é sobre duas mulheres que acabam parando numa aventura inesperada e muito perigosa, porque uma delas sofre abuso de um cara, e se eu não me engano, elas ou matam ele ou agridem ele de alguma forma, e elas não sabem o que fazer, porque ninguém vai acreditar na história delas. Então elas saem fugindo por aí, sabe? E é um filme, assim, muito intenso, muito doido. Eu recomendo muito que vocês assistam. O próximo é Baby Girl. Eu confesso que esse eu também não vi, mas eu acho que tá na minha lista. Eu sei que tem a Nicole Kidman e ele é mais focado em algo BDSM, que curiosamente eu sinto que tá muito relacionado com não só mulheres, mas pessoas autistas. Eu sei que pode soar muito bizarro, mas eu vejo muitas pessoas que são neurodivergentes e que têm interesse por BDSM. Não sei por que disso, mas eu percebo muito esse tipo de coisa. E o último filme da lista é Lisa Frankenstein, que eu já abordei aqui no canal, e é simplesmente maravilhoso. Ele é uma mistura de Heathers com Frankenstein, e ele aborda bastante essa coisa de descoberta da própria sexualidade. É um filme super gótico, sensacional, eu recomendo muito pra vocês. E só pra poder fechar as recomendações, ela também deixou alguns livros, e se não me engano, todos eles caem nesse aspecto de dark romance, que é um gênero que é bastante controverso e que geralmente ou as pessoas amam ou odeiam. Eu acredito que existem muitos livros de dark romance que podem ser mais problemáticos, mas que nem toda obra, assim, é necessariamente problemática. E, sinceramente, existe um motivo para esse tipo de obra chamar tanta atenção das mulheres, tá? Eu vou gravar um vídeo ainda sobre isso. E eu vou deixar agora as recomendações que ela deixou. São 3 livros, tá? O primeiro é A Outra Metade de Mim. Eu confesso que eu não conheço esse livro. O segundo é Nossas Almas Famintas. Esse livro eu li, tá? E ele é bem interessante também. E o último é Scarlet Devotion. Esse livro é maravilhoso, eu super recomendo pra vocês, tá? Acho que estou me revelando aqui pra vocês que às vezes eu leio esse tipo de coisa. Mas é assim, é o que eu disse pra vocês. Alguns livros desse podem ser problemáticos, chocantes e realmente repulsivos. Mas tem muita coisa, sim, interessante. E eu não tenho absolutamente nada contra literatura que é mais erótica, mais adulta. Na verdade, eu sou super a favor. E sim, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso em defesa a esse tipo de literatura. Porque eu sou o tipo de pessoa que adora ler clássicos, sabe? Eu já li vários clássicos. Já li livros de vários cantos do mundo. Mas eu confesso pra vocês que às vezes eu só quero ler algo estúpido ou algo que seja mais adulto. Sabe? É possível equilibrar. Eu acho que isso é muito importante. Então, enfim, essas são as recomendações e eu vou comentar mais sobre esse assunto futuramente. E bem, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado mais informações para vocês sobre esse assunto. Eu espero que vocês possam encontrar maneiras de se expressarem da forma que mais trouxer felicidade para vocês. De verdade mesmo, se amem, invistam em si mesmas, tá? E encontre aquilo que é melhor para você. Você não precisa ser uma super mulher, super sensual. Você só precisa encontrar um lugar de conforto e que realmente faça sentido com a sua identidade. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Muito obrigada a Mônica que aceitou participar. De verdade mesmo, foi incrível poder entrevistar você e eu achei o seu relato maravilhoso. Inclusive, por favor, vão ler o relato completo dela. O link tá na descrição do vídeo, lá na minha postagem no meu blog, ok? E enfim, novamente muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.